como a gente considera essa fala dos locais menos alcançados? Tá, vamos lá. Estatisticamente, vamos pensar aí, a gente tem um número de evangélicos, de crentes no Senhor no mundo todo. E se cada pessoa em vida pregasse para 10 pessoas, né, a gente teria aí conseguido alcançar o mundo todo. Estatisticamente seria uma mais por ou menos. 10. E na sua vida inteira, se cada crente pregasse para 10. O problema é que isso não vai acontecer porque talvez metade você consiga fazer isso, mas a outra metade está a 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 quilômetros daqui, em lugares onde realmente não tem igrejas, o número de crentes é muito, muito baixo. Por isso que é necessário que alguns sejam separados para fazer esse trabalho. Todo crente, vocês já ouviram a expressão muitas vezes, todo crente é um missionário. É outra falácia. É outra... Olha, meu mundinho de cristal está sendo totalmente destruído. Não, sabe por quê? Porque o missionário é aquele que ele assume tantos sacrifícios, deixa a casa de pai e mãe, se prepara às vezes 10 anos. E quando ele chega lá, ele precisa de mais 10 anos para se adaptar à cultura e aprender a língua perfeita. Então, você comparar ele e o cara que está no trabalho, falar de Cristo e falar que o fato dele abrir a boca para falar de Cristo faz dele um missionário, não, ele é um crente que está evangelizando, ele é um crente cumprindo o seu papel. Exato, exatamente. É isso que precisa ser dito. O fato é que os crentes não estão vivendo como deveriam viver. Então, esse novo modismo, a igreja missional, né? Essa ideia de você tirar o crente do banco para que ele sirva, para que ele evangelize, para que ele faça. Mas isso, de novo, é chover no molhado, porque ele não está fazendo o que ele deveria fazer agora. São várias expressões, né? Missional foi forte, continua, né? Eu tenho ouvido muito intencionalidade, né? Tem várias coisas. Numa das conversas que nós temos tido, dentro do Ministério Prega a Palavra também, a gente tem sido muito orientado por alguns parceiros nossos, dentro e fora do Brasil, sobre um grupo de pessoas que estão falando sobre igrejas influenciais. Eles só usaram o termo para distinguir. E aí a conversa é, mas e o que é uma igreja influencial? Aí vem todo mundo, né, querendo ver. Não, que o pastor prega a Bíblia e que os crentes fazem discipulado, leem a Bíblia 1 a 1 e que tem um discipulado dos mais maduros com os mais... Ou seja, é o que você está falando. Né? Então, existe um estudo, né, que diz que existe um número ideal, em termos de porcentagem, de envio missionário. Tá? E esse número não é um número alto, não. Você precisaria, para alcançar o mundo, esses não alcançados tipo lugares, 50% da igreja. 10%, 1%, não. É 0,1% é o número ideal. Então, se você tem uma igreja com 1.000 membros... Isso. Vamos lá. 1.000 membros é um missionário. De 1.000 vão ficar aqui. Né? Desculpa, 999 vão ficar aqui. E um pregando para os que estão aqui, plantando igrejas. Continuando a missão da igreja na cidade de São Paulo, no Brasil. E essa é a missão da igreja ali em fazer missão na Jerusalém, Atos 1:8. Outros vão ser enviados para a Judéia, que é o país, Brasil. Então, lugares no Nordeste, Sertão. O Rio Grande do Sul é um dos lugares menos evangelizados no Brasil. E outra, até hoje, porque, sendo claro aqui para quem está nos ouvindo, né? O pastor André é pastor da Convenção Batista Brasileira, é isso, né? E eu e o pastor Chum somos pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós sabemos, pelo menos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, existem projetos antigos e constantes, e mesmo assim ainda é um campo muito difícil, né? Entre os batistas também. Então, alguns vão ser enviados para a Judéia, dentro do nosso país, entre os ribeirinhos, entre várias populações onde não tem uma grande carência do evangelho, tá? Mas ao mesmo tempo existem aqueles que vão ser enviados até os confins da terra, e esses que são enviados até os confins da terra idealmente seria 0,1%.
De 1.001. Vamos pensar numa igreja evangélica com 50 milhões. O ideal, então, seria 50 mil missionários. 50 mil missionários transculturais no Brasil. Quantos temos hoje, atualmente? 15 mil. Mas por causa da pandemia, muitos voltaram. Então, de 50 mil, 15 mil, nós estamos 3. Então, você falou assim, por causa defasados. da pandemia, né? Por causa dessas restrições, as dificuldades, mas mesmo que não houvesse pandemia nenhuma, a defasagem era grande. Era grande. Na nossa denominação mesmo, nós temos aí 1 milhão de crentes e era para ter 1.000 missionários. Nós temos 100, 200, tá? Transculturais. Então, a igreja não está sendo fiel. Né? E a fidelidade começa no púlpito e eu, apesar de jovem, de novo, eu ensino pastores experientes. E muitos pastores que têm quase que a minha idade no ministério pastoral. O que você tem de vida, eles têm de tempo de ministério. Exato. Muitas vezes eles ainda, para eles, não está claro essa questão. O que é a missão da igreja? E com tantos anos de ministério. Na sala de aula, você vê ali algumas quebras, né, de paradigmas acontecendo. E é isso que me entristece quando até eu vejo grandes pregadores que o texto está ali, claro, todas as nações, os povos, e aquilo simplesmente é omitido na aplicação, né, na exposição. Então, o problema não é tão complexo assim, tá? Mas é uma questão de básicos, o beabá não está acontecendo, o discipulado não está acontecendo. Né? A pregação expositiva que leva em conta todos os aspectos do texto, né, não está acontecendo. E, estrategicamente, né, nós estamos defasados. Então, a missão hoje também está imatura, mas ela vai ser o retrato da igreja. Na medida que ela vai amadurecendo, na medida que a exposição da palavra, a fidelidade a isso vai aumentando, a tendência é que também a missão também se amadureça e que a gente possa ver os frutos. Então, essa é a nossa esperança. Exato. Amém.